Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais que, com certeza, vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. Hoje, eu recebo Lincoln Farias, auditor do Estado de Minas Gerais, gerente de riscos e integridade da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e mestre em estudos anticorrupção pela Academia Internacional Anticorrupção de Viena, na Áustria. O Lincoln vai conversar com a gente sobre como escolher os nossos candidatos nas eleições de 2022. Olá, Lincoln, seja muito bem-vindo, Conexão GAP. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Alexandre. Então, Lincoln, considerando o início da campanha, nesse ano aqui de 2022, qual a importância de conhecermos os candidatos e os diferentes cargos políticos em 2022? É muito interessante, Alexandre, a gente está talvez há 50 dias aproximadamente da escolha, de uma das escolhas mais importantes dos próximos 4 anos, né? E eu queria deixar um exemplo interessante, talvez para o telespectador entender qual a importância dessa escolha, né? Se nós hoje tivéssemos que delegar a um terceiro a escolha do que vamos comer no próximo mês, nós escolheríamos uma pessoa que nos conhece, de fato, e conhece as nossas necessidades, né? Que sabe exatamente o que nós podemos ou não comer, que tenha alguma proximidade conosco ou que nos conheça ou que tenha interesses comuns. Então, eu acho que, considerando, né, que nós temos uma escolha muito relevante, nós temos a escolha de um senador, de deputados estaduais e federais, e até do nosso chefe maior, né, o presidente do Brasil, o chefe do Executivo, o chefe das Forças Armadas, é muito importante a gente conhecer cada uma dessas funções e especificamente o que cada um desses cargos pode impactar diretamente na nossa vida. Então, é importante a gente começar a conhecer um pouquinho, se interessar por política. Eu sei que muita gente tem aversão a isso, mas lembre-se desse exemplo, né? Eu estou escolhendo talvez a pessoa, se eu tivesse que escolher uma pessoa que vai determinar o que eu vou me alimentar no próximo mês, eu teria muito cuidado. Imagina alguém que pode determinar o nosso futuro, não só pelos próximos 4 anos, mas por talvez muitos anos mais. Sim, com certeza, né? São escolhas muito importantes. E considerando ainda que faltam menos de 2 meses para escolhermos os nossos candidatos, qual a importância de entendermos os diferentes cargos políticos, o papel de cada um? É interessante porque a gente tem uma percepção maior para votar pelo cargo de presidente do Brasil, de governador. Isso nos chama mais atenção. Então, a gente presta mais atenção nesses candidatos com antecedência maior. Se a gente voltar em maio, né, 95%, por exemplo, do eleitorado mineiro, ele não sabia para quais eram os candidatos, né, até porque muitos deles estavam nem a pré-campanha foi anunciada ainda, mas eles não desconheciam até quem seriam os potenciais candidatos ou qual a importância desse cargo, né, da votação de cargo para deputado federal e estadual. Presidente, a gente começa a ter uma noção maior, mas olha só que interessante. O presidente, ele acaba sendo um mero executor de leis e orçamentos determinados pelo Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional é composto pela Câmara e pelo Senado. Então, hoje nós teremos votações importantes para esses dois
que compõem essas duas casas, né? Membros que irão compor essas duas casas. No âmbito estadual, a mesma coisa, né? O governador, ele acaba por executar o orçamento e até leis que eventualmente são aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, ou na Assembleia Legislativa de cada estado. Então é importante a gente entender quais são as funções de cada um desses cargos para a gente poder fazer uma boa escolha. Sim, exatamente, né? A gente tem muito essa figura, né, de que talvez o presidente pode fazer tudo, as pessoas precisam entender, né, ele precisa de apoio no Congresso, o governador precisa de apoio na Assembleia, né, uma base, né, de aliados políticos, uma série de coisas. Nesse ano, então, falando mais especificamente agora dos cargos de presidente e governadores, né, que são os cargos de poder executivo, né, quais as importâncias, qual a importância de entender as atribuições desses cargos? Perfeito. É interessante porque essa eleição é uma eleição para governador e presidente, é uma eleição majoritária, ou seja, aquele eleito ele ganha com 50% dos votos válidos, ou seja, excluindo nulos, brancos e abstenções, e ele acaba por ganhar aquelas eleições com 50% mais um. É uma eleição um pouco diferente da eleição de deputado. E também as características são diferentes, né? Então, pensando em governadores e o presidente em si, quais seriam as atribuições deles ali? Gerir bem um orçamento, compor uma boa equipe de governo, uma equipe competente que vai conseguir dar diretriz e fazer com que esse orçamento aprovado seja executado, muito diferentemente, né, do que as pessoas pensam. Não é interessante eu economizar o orçamento público, eu tenho que aplicá-lo de forma eficaz e eficiente, para que a política pública chegue na ponta. O poder que o presidente tem, que o governador tem, e a necessidade, né, de cumprir com essas funções, é de fazer com que a política pública, de fato, chegue ao cidadão, que chegue ali políticas de educação que são de sua competência, nem todas são de competência, por exemplo, do governador, né? Se a gente falar de ensino, o ensino superior é de competência do presidente, né? Ali gerir as universidades federais, mas a educação de nível médio, né? Ali ela já é de responsabilidade do Estado e a educação fundamental de responsabilidade do município. Então, quando a gente começa a compreender essas funções, a gente sabe exatamente o que cobrar dessas pessoas. Sim. Acho que isso que é o ponto. Exatamente, para entender também as propostas e as promessas, né? De repente a gente vê no debate lá o candidato defendendo, não, eu vou mudar, eu vou melhorar a educação de ensino médio, não é competência dele, às vezes ele não tem a atribuição de fazer aquilo, né? Uma coisa até básica, mas que às vezes a gente vê algumas coisas assim. Então, e falando agora, né, nós vamos escolher também os deputados federais e estaduais e senadores também. Quais as atribuições e a importância também de cada um desses cargos? Então, essas eleições não são eleições majoritárias, ou seja, a gente não vota naquele candidato e se ele tiver mais votos, ele vai ganhar. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu escolhi fulano e fulano foi bem votado, porém ele não foi eleito. Impressionante. E aí tem o quociente ali eleitoral que impacta nisso tudo, mas acho que é pauta até para um outro programa para explicar tudo isso, mas de forma muito clara ali. O que eu tenho que entender da função de deputado federal e deputado estadual? A função do deputado ali, primeiro, é ele propor e alterar leis, né? O legislativo, ele legisla, ele propõe leis, altera leis que serão executadas pelo executivo e que serão observadas pela sociedade como um todo. Então, é muito importante, é muito relevante. Uma outra função que os dois exercem e que são similares é a função de fiscalização. Fiscaliza o executivo, fiscaliza a política pública, né? No âmbito federal, ainda tem a Câmara Federal como um todo, ela tem por atribuição, propor impeachment, né, do próprio presidente da República, né? No âmbito estadual, a mesma coisa relacionado ao governador. Então, a gente precisa de entender a importância desses cargos, as funções que eles exercem, né? E muito diferentemente, o deputado federal e estadual, ele não vai executar o orçamento.
É importante saber disso. Ele não vai colocar uma política pública em prática. Ele vai fiscalizar o executivo na execução dessa política pública. É exatamente importante para saber o que cobrar também, né, dos deputados que nós iremos eleger, né, escolher nessas eleições. E na sua visão, Lincoln, quais os grandes desafios para o Brasil nos próximos anos? Assim, teria uma série de coisas que a gente poderia colocar, né, econômico, ambiental, muita coisa, né? Mas na sua visão, quais seriam os principais desafios? Eu acho que ainda a gente tem um desafio enorme em relação à educação. Eu acho que ainda por muito tempo, a gente cultivou uma educação de nível superior, um fomento a essa educação de nível superior, e nós esquecemos da educação de base, né? Boa parte da nossa população, ela ainda é uma população analfabeta ainda, né? Ela está ainda se alfabetizando. Quando ela já é alfabetizada, os índices relacionados às disciplinas de matemática e português, aprendizagem e desenvolvimento, ainda são baixos. Então, a gente precisa de ter atenção. Segundo ponto, e vai parecer clichê, mas é saúde e segurança, né? Hoje é interessante, nós temos uma carga tributária alta, uma carga tributária equivalente a países de primeiro mundo, porém a gente não tem contraprestação de serviços de países de primeiro mundo. Então ainda acaba que nós, né, alguns dos nossos telespectadores, têm que arcar com custos como, por exemplo, planos de saúde, segurança residencial, ou morar em condomínios para ter um pouco mais de segurança. Então, eu acho que nessas duas áreas seriam, e na própria segurança pública, eu acho que seria um outro grande desafio, fazer o Brasil um país seguro. Por quê? Porque, sendo um país seguro, eu atraio turismo, eu rodo a economia, eu atraio recursos externos para o país. Então, eu acho que esses são os grandes desafios. E, por último, eu não podia falar diferente, o enfrentamento à corrupção. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. A gente caminhou um pouquinho até 2016, depois de 2017, depois a gente caminhou com menos intensidade, avançamos, mas com menos intensidade. A gente precisa realmente não tolerar mais políticos corruptos sendo eleitos. Então, a gente precisa de mudar essa história. E é muito interessante, Lincoln, que essas pautas que você falou, né? Educação, saúde, em todas as eleições são os assuntos mais debatidos e que a gente sempre fala, né? Nossa, precisa melhorar a educação de base, saúde, segurança. Mas, aos poucos, né, são projetos de longo prazo, né? A gente sabe que não muda do dia para a noite. E quais os conselhos que você daria para a escolha de bons candidatos? Então, tem um influenciador, na verdade, palestrante, Peter Schultz. Ele fala o seguinte: olha, contrate caráter e treine habilidades, né? A gente está contratando pessoas na próxima eleição, nós, eleitores, né, o povo brasileiro, ele vai contratar pessoas que estarão representando ele ali, tanto no legislativo quanto no executivo. E primeira coisa, né, se eu fosse dar uma dica, escolha pessoas com caráter, né? Essa pessoa ela tem que ter caráter, ela tem que, de fato, você tem que conhecer a história dessa pessoa, né? Coloque ali depois, eu acho que é interessante a gente fazer um checklist, uma listinha, e fala assim, o que eu quero, o que eu espero de um país melhor. Então, eu espero um desenvolvimento maior na educação, um aprimoramento aqui na economia, eu quero mais emprego, eu quero mais renda, eu quero oportunidade de emprego, né? Que eu acho que esse é o que todo mundo quer ser. Ninguém quer ser dependente eternamente de uma política estatal. Ele quer caminhar com as próprias pernas. Então, coloque quais são os seus desejos e depois case com os que os candidatos vêm apresentando. Ninguém vai ser 100% alinhado, pessoal. Ninguém. Você não vai ser 100% alinhado a determinado político ou a determinado candidato, enfim. Mas você vai ter pontos em comum. E aí você marca na sua listinha. Se de 10 pontos que você elencou, você tem ali 6, 7, já é um indicativo de que talvez aquele candidato supra aí as suas expectativas como futuro e pretenso político. Sim, ótimo. Uma coisa importante que você falou também da questão da integridade, né? Nós temos aí a ficha limpa, né? As pessoas ainda conseguem ter o acesso a esse... Conseguem sim, Alexandre. Muito bom esse ponto que você trouxe, porque candidatos ainda conseguem, se você procurar, e o Google traz isso de forma muito
tranquila, pesquise aquele candidato, tem intenção de voto em alguém? Pesquise. Hoje nós temos muito acesso à informação, isso facilita. Pesquisa se essa pessoa já respondeu o processo, se respondeu o processo por corrupção, se foi condenado ou não, né? No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um judiciário muito moroso, então, mas as denúncias estão aí, os processos correm. Então, avalie isso de forma criteriosa na escolha dos seus candidatos. Muito bom. E para finalizarmos aqui, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Uma mensagem de esperança, né? Eu acho que nós todos queremos um Brasil melhor. E não vai ser nos abstendo de votar ou nos abstendo de envolver politicamente que nós vamos mudar o país. A gente precisa de se engajar, né? A gente precisa os bons têm que falar, os bons têm que se manifestar em relação à política no nosso país. A política faz parte da nossa vida. Queira você ou não, você será governado por alguém. É isso. Será impactado de alguma forma, né, exatamente, pela política. Então, Lincoln, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença e pelas contribuições. Olha, Alexandre, muito obrigado. Estou à disposição. Estamos de volta com o Conexão GAP e quem está aqui com a gente é a integrante do GAP, Glaucia Soares, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Olá, Glaucia. Prazer em tê-la aqui. Qual é a pergunta de hoje? Olá, Alexandre. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Bom, a nossa pergunta de hoje vem de um jovem de Brasília, do Distrito Federal, Guilherme de Lima. Ele pergunta o seguinte: tenho 16 anos e será a primeira vez que votarei nas eleições. Como posso escolher os melhores candidatos? Excelente pergunta, Guilherme. Muito legal a sua atitude em ter tirado o título de eleitor, mesmo sendo facultativo aos jovens entre 16 e 18 anos. Isso significa que se importa com o presente e o futuro do nosso país. Escolher candidatos é uma tarefa que exige uma ação de pesquisa para conhecer as funções de cada cargo e as propostas dos candidatos, bem como o histórico de sua atuação, como leis já propostas, e principalmente identificar se os ideais do partido e as iniciativas estão alinhados com princípios e valores cristãos, como a defesa à vida, e se compartilham do seu ponto de vista. Algumas perguntas podem ajudar a sua escolha, como: as propostas dos candidatos estão de acordo com os valores que acredito e com as mudanças que quero ver em minha cidade e país? Quais são os valores e direitos defendidos pelo partido? O candidato já teve atuação política? Qual o seu histórico profissional e pessoal? O que gostaria de mudança em sua cidade, estado e nação? Uma boa forma de realizar essa pesquisa é em sites de notícias, redes sociais, conversas com amigos e familiares. Outros lugares importantes a se pesquisar é o site da Justiça Eleitoral, o TSE, o site da Câmara dos Deputados do Senado Federal e os portais de transparência do governo. Também é importante entender as atribuições de cada cargo que irá votar. Muitos candidatos apresentam iniciativas que não são próprias de sua função. Por exemplo, a construção de escolas em municípios é de responsabilidade do prefeito e do governador, e não de um vereador. As promessas que não poderão ser exercidas por um candidato são um importante sinal de alerta, né? Ou não tem conhecimento do que está se propondo a fazer ou está agindo de má fé ao propor ações que nunca conseguirá realizar. O ato de votar é uma ação que vai exigir acompanhar as entregas de cada candidato eleito, e assim você poderá cobrar as promessas da campanha. A Justiça Eleitoral tem em seu site o registro dos planos de governo de cada político eleito e há plataformas de acesso à informação, além da pesquisa em notícias, como fala.br, onde poderá pedir informações, dar sugestões de melhoria de serviços públicos, fazer reclamações e até denúncias de atos praticados contra a administração pública. Precisamos entender que podemos e devemos cobrar ações do poder público para avançar nos mecanismos de combate à corrupção no Brasil. A Bíblia traz orientação sobre como devemos escolher os governantes.
Em Deuteronômio 1, Deus traz a orientação de que devemos escolher pessoas sábias, criteriosas e experientes. Deus nos dá, desde o início da criação, o direito de escolher, nos trazendo sempre a direção da melhor escolha, e assim sermos responsáveis pelas nossas decisões. Por meio do seu voto e monitoramento das ações dos candidatos eleitos, você poderá promover a mudança na cultura local, com melhorias na educação, saúde e segurança. Deus nos chama para avançar o seu reino, assim na terra como no céu, e seu voto com responsabilidade é uma importante ação para esse propósito. Então é isso, Guilherme. Espero que tenha respondido sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, seu nome, sua cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais! Muito obrigado, Gláucia. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica GAP do dia. E desta vez quem vai dar uma dica super legal para a gente é o integrante do GAP, Pablo Almeida. É com você, Pablo. Fala pessoal do Conexão GAP, meu nome é Pablo Almeida e esse quadro aqui é o Dica do GAP, um quadro destinado à indicação de filmes, de bons livros e de livros aí para vocês. E hoje a minha indicação é esse livro aqui, ó, O Ego Transformado, de Timothy Keller. Apesar de ser um livro muito curtinho, muito pequenininho, não leve isso em consideração porque é um dos melhores livros que eu já li. Você aí que trabalha com política ou trabalha aí com alguma coisa ministerial ou qualquer outro tipo de trabalho, até mesmo na escola, não pode deixar de ler e adquirir esse livro aqui, O Ego Transformado. É um livro sensacional, muito pequenininho, você lê aí em poucos dias, às vezes você já é um leitor mais assíduo, em um dia mesmo, e é um livro transformador. Com certeza vai mudar a sua forma de enxergar várias coisas por aí. Então, Deus abençoe. Valeu, Pablo. Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora vamos à nossa reflexão bíblica. Em Isaías 65, versículo 12, diz assim: Também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Nesse texto, Deus traz um importante alerta ao seu povo, pois ele disse que os chamou, mas não responderam. Falou e não ouviram. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e escolheram aquilo que não lhe agradava. Quando reconhecemos Jesus na nossa vida, não o recebemos apenas como Salvador, mas como Senhor. E o Senhor é dono. É Ele quem direciona para onde o seu servo deve ir e o que ele deve fazer. Aquele que é um servo e filho obediente vai buscar sempre a orientação do Pai para tudo na sua vida. Devemos orar como o salmista dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 17, versículo 5. Nós nos deparamos com escolhas continuamente, desde algo simples a algo complexo. Da mesma forma, algumas escolhas terão impacto pequeno e outras um impacto maior. Quando não ouvimos ao Senhor sobre qual escolhas tomar, as consequências podem ser terríveis. No texto de Isaías, a consequência foi a morte, pois escolheram o que Deus não tinha prazer. Estamos próximos das eleições. É um momento de escolhas decisivas que tem um grande impacto sobre a nossa nação. Sabemos que Jesus não tem título de eleitor, mas será que ele nos manda nos abster das nossas responsabilidades civis? Não. Embora sabemos que não pertencemos a este mundo, nós vivemos nele e, como embaixadores do reino de Deus, precisamos defender os princípios e valores desse reino a que pertencemos. Para cumprir o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículos 10 e 11. A vontade do Senhor será sempre condizente com a sua palavra. Portanto, vamos fazer escolhas. Quando você fizer a escolha do seu candidato, pare e escute o Senhor, observe a sua palavra e escolha candidatos que defendam pautas coerentes aos princípios cristãos. Candidatos perfeitos não existem, isso é um fato.
mas o nulo também não governa. Alguns pontos importantes que podem ajudar na sua decisão. Escolha candidatos que temem a Deus, íntegros, que defendem a vida, a família e a liberdade. Ore, pense, reflita e busque a direção dos céus para a escolha do seu candidato. Pois quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. Portanto, vote com consciência e que o Senhor lhe dê sabedoria em suas escolhas. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui e eu te espero no próximo Conexão GAP. Tchau!